Caros ouvintes e seguidores do programa Inclusive, hoje nós temos uma edição preparada para falar de um tema, de uma abordagem fundamental dentro do contexto da longevidade, do etarismo, do que vivenciamos hoje, na nossa sociedade. Hoje a gente está com uma edição especial, uma edição inédita, para a gente falar sobre a economia prateada. Economia prateada, o que que é isso? A gente está falando dos 50 a mais, dos 60 a mais, da população madura, dos idosos. A população brasileira ela está ficando mais idosa do que jovem. E para falar sobre essa temática, a gente trouxe a Beth Marim, que ela é empreendedora na economia prateada. Ela é cofundadora das empresas MV Marketing, Hype 50 Plus, depois ela me corrige se eu pronunciei errado, e do U Plus e o Mais Festival. Beth, tudo bem com você? Obrigada por você atender o convite. Conta para a gente um pouquinho do que você fez aqui para o programa, inclusive, que a gente está falando com profissionais de marketing, de publicidade, do mundo corporativo, que tem tudo a ver com você, né? Você está falando para o nicho correto aqui, e o programa, inclusive, também traz essa oportunidade, por quê? Porque são dos marqueteiros, dos profissionais de marketing, que vão vir as grandes ideias, os grandes insights, já estão vindo. Mas conta para a gente um pouquinho disso. Como é que é o seu trabalho? Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Bem, como você disse, eu trabalho na economia prateada. Na verdade, a minha formação é em marketing. Eu sempre trabalhei em marketing e numa área mais voltada para divulgação, comunicação. E aí, em 2015, eu decidi, então, somar essa minha experiência, que hoje já tem mais de 30 anos que eu tenho experiência em marketing, com o meu propósito, que é trabalhar para a qualidade de vida na longevidade. Então, hoje eu associo o meu trabalho com o meu propósito e tenho uma consultoria de marketing, o Hype 50 Mais, que eu cofundei, que traz essa temática, tem muitos estudos e pesquisas para mostrar como que é o consumidor 50 a mais no Brasil hoje. Fundei também a MV Marketing, que é uma agência de marketing digital especializada nesse consumidor. Então, as empresas que querem se comunicar com esse consumidor, nós somos especialistas. Então, a gente aprendeu, né, como fazer um novo marketing para essa nova geração da maturidade brasileira. E um movimento que reúne mulheres 50 a mais para falar sobre temas que normalmente a gente não vê circulando na sociedade, a gente não vê muito sendo explorado pelas empresas. Então, a gente traz temas que são de interesse das mulheres e trabalha com muito conteúdo rico, né? A gente traz profissionais especializados nessa temática para a gente tirar dúvidas, esclarecer vários temas importantíssimos e que a gente costuma perceber que são tabus ainda na sociedade. Então, é isso, essa é a minha trajetória, eu amo o que eu faço, eu consegui associar a minha atividade à experiência com o meu propósito, e aí foi realmente explosivo, porque aí eu posso trabalhar com o que eu gosto e ser workaholic feliz. Ah, sim. É, os maduros representam 20% do consumo em nosso país, movimentam 1,6 trilhão. E assim, você falou agora há pouco que você sana dúvidas. Conta um pouquinho quais são as dúvidas que estão aí norteando o pensamento dos idosos, dos maduros, dos 50 a mais, são tantas nomenclaturas agora, né? Tá ficando cada vez mais chique, né? É verdade. Olha, eu costumo dizer que fazer marketing para uma população experiente, que já foi muito impactada com propagandas e programas de relacionamento, promoções ao longo da vida, é diferente, né? A gente aprendeu estudando esse público que fazer marketing que traz resultado para as empresas tem que ser diferente. E aí, quais são as diferenças assim, que a gente em linhas gerais, né? Porque são muitos detalhes, né? A primeira coisa que a gente aprende quando a gente aprofunda esse conhecimento
E aí eu tive que fazer gerontologia também, além de MBA em marketing, pós-graduação em comunicação, eu tive que fazer gerontologia para conhecer os impactos do envelhecimento na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções e em torno, na sociedade como um todo, nas instituições, nas empresas. Então, me aprofundei. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende, que é a base de tudo, é que a gente não deve estereotipar, né? Nós temos que ter claramente que o público é diverso, e a gente tem diversidade em vários aspectos, como faixas etárias, como gênero, como classe social, história de vida, nível de dependência, saúde física e também cognitiva. Tudo isso traz uma diversidade que já é o ponto de partida para a gente combater uma das coisas que existem hoje, que é o estereótipo, né? Quando a gente fala em pessoas mais velhas, vem já carregado de estereótipos, e aí vem o preconceito também. Então, toda essa questão gera uma necessidade de você trazer conteúdo muito mais profundo do que aqueles conteúdos mais rasos, ou mais imediatista, que o público jovem gosta e está acostumado, né? Além disso, levar mais o conteúdo pronto para esse público, né? Para tirar essas dúvidas, para contribuir com a qualidade de vida, para reconhecer o valor dessa população. Então, a gente diz que o papel do marketing, quando a gente fala em longevidade, é um papel importante, até tem uma pegada social bem forte, por isso que a gente fala em letramento, né? A importância de você conhecer, se aprofundar sobre esse público, para você falar corretamente, né? Para você se comunicar livre de você tem que ter cuidado com a forma como você vai lidar, que você tem que ter uma contribuição de conteúdo mais aprofundado, mais rico. Então, assim, mais do que sanar dúvidas, a gente tem que entregar um benefício para essa sociedade, né? Que é uma sociedade que se sente invisível, que é um grupo que se sente que não tem representatividade no marketing, na comunicação, nas empresas. Então, a realidade é essa. E a gente, obviamente, está lutando para que isso mude. A gente já vê o pessoal de marketing entendendo, querendo conhecer mais esse público, porque é uma economia importante, como você disse, né? Mais de 30 milhões de pessoas. Então, na faixa 60 a mais, se a gente baixar para 50, é mais de 50 milhões, um quarto da população brasileira. É um público que consome, e aí tem esses números gigantes, que é a soma de tudo que é consumido e gerado para esse público, que a gente falou de 1,6 trilhões, mas a gente já pode chegar a 1,8, quiçá 2 milhões muito em breve. Então, a gente tem aí um público muito importante que precisa ser conhecido, precisa ser entendido e atendido nas suas necessidades. E o marketing tem um papel super importante nisso. Então, o marketing é fundamental. Na verdade, é o caminho para que as pessoas, para que a sociedade, a população em geral perceba que as mudanças estão aí, né? E hoje mudou, amanhã muda, e é galopante, assim, a passos largos, está tudo muito dinâmico. Uma Exatamente. coisa que eu percebo que ainda as pessoas não notaram que, assim, uma pessoa de 50 anos hoje, ela é uma pessoa de 20, 25, 30 ontem, né? Vamos colocar assim. Por quê? Porque o acesso às informações, até mesmo as questões de saúde, está tudo muito mais acessível, né? As pessoas longevas, os maduros, eles não tinham acesso, né, para se cuidar, para pensar, até mesmo os hábitos de consumo eram outros, né? Haviam menos opções de produtos, era tudo mais limitado. Estou falando do Brasil, né? Tomando o Brasil como exemplo. A gente não pode pensar num país desenvolvido de primeiro mundo, porque lá é diferente, né? A longevidade existe também, mas o comportamento é outro, né? Porque, assim, a gente sempre teve assim, vamos pensar, há 30 anos, se você fosse numa gôndola, a gente não tinha uma variedade como tem hoje.
né? Vamos colocar de produtos de beleza, de higiene e beleza, né? Uhum. Hoje você tem um leque, só que assim eu sinto as embalagens, pensando no marketing, as fontes, elas precisam ser maiores, né? Porque, eventualmente, por uma questão até do ciclo biológico, uma pessoa, ela vem já usar óculos por uma questão biológica, né? E aí ela não enxerga normalmente um caractere, uma fonte pequena, né? Então, assim, cabe ao marketing alertar os fabricantes, as campanhas da importância dele. Mas, mais do que isso, por exemplo, uma campanha televisiva na TV. A gente não vê, assim, idosos, né? Por que será? É, o que está acontecendo é que a gente teve uma mudança demográfica muito rápida, né? Então a gente está se adaptando. Tanto é que não existem não existem empresas especializadas, assim, existem poucas iniciativas especializadas. A nossa agência, a MV Marketing, por exemplo, eu não conheço nenhuma outra agência que se especializou nesse público, tem o foco nesse público no Brasil. Inclusive, a gente tem clientes também na Europa, em Portugal, por exemplo, que ele não encontrou agência especializada na Europa. É uma mudança muito rápida que acontece no Brasil, tá? Nos outros países europeus, por exemplo, já foi muito mais gradativa essa inversão demográfica em termos de idade, a gente está falando, e mesmo assim os países ainda não estão reagindo tão rapidamente. Então, aqui no Brasil é natural que a gente esteja se adaptando. Então, quando você fala não tem muitos idosos nas propagandas, a gente até vê, só que ainda carregado de estereótipo, né? Se de um lado a gente vê é, o envelhecimento superativo, a gente chama de super idosos, a gente brinca na nossa comunidade, né? Então, assim, aquelas pessoas tatuadas que correm maratona, que se jogam de paraquedas, mulheres lindas, ageless, de um lado, e do outro lado a gente vê aí uma comunicação mostrando um outro extremo assim, do maduro dependente, do idoso já acamado. Então, você não vê uma fotografia do que acontece hoje, que, como você falou, a gente teve acesso à ciência, à tecnologia, à parte toda a parte de tecnologia na área da saúde, a informação que faz com que a gente trabalhe com prevenção, né, que faça com que a nossa maturidade seja muito mais ativa. Então, você olha uma mulher que nem eu, tenho 52 anos, você, né, vê uma madura superativa, trabalhando, se exercitando, se alimentando bem, enfim. Tem o estresse também, mas tudo bem. E a gente vai envelhecendo cada vez melhor por conta de tudo isso, né? Da tecnologia, da ciência, da saúde. E aí, nós continuamos com aquela visão do idoso lá antigamente, né? Que uma mulher de 50, 40 anos já era considerada idosa, já estava com aqueles coquinhos, já estava no aposento, e a gente não deu tempo de atualizar ainda. E quando atualiza, vai para o outro extremo, né? Querendo mostrar na propaganda, querendo mostrar na comunicação, uma coisa que não é a realidade geral, porque a realidade geral, né, a realidade em grande escala, são pessoas comuns, né? São pessoas que estão vivendo comuns. E a diversidade, tem mais essa, né? Você não vai conseguir que um grande público se identifique com esses super idosos que eu te comentei. Uma mulher surfando, uma mulher tatuada, uma mulher que tem um corpo maravilhoso, todo malhado, sabe? Que viaja o mundo. Não é a representatividade do geral. E aí a gente precisa botar a lente, né? Por isso que a gente fala do letramento, botar a lente, estudar, mergulhar nisso para quebrar esses estereótipos, para entender essa diversidade, para começar a gerar representatividade, mas de pessoas comuns que as pessoas consigam se enxergar nelas. E aí criar identificação com a marca também. É isso que a gente faz. Mas para a gente chegar nesse ponto, foram anos de estudo, entendeu? A gente agora Sim, tem com condição. certeza. Com É, certeza devem ter sido anos de estudos, e assim, ainda bem que vocês se dedicaram, por quê? Porque vocês têm aí, estão, um pioneirismo, isso é muito importante, a gente precisa de empresas como a MV Marketing, entendeu?
E assim, a gente tem que pensar que também, como a sociedade brasileira, ela está num crescente, a gente precisa de mais, né, mais empresas com esse olhar, porque você não vai conseguir colocar sob o seu chapéu toda a população, né? Oxalá Exato. conseguisse, claro, mas assim, quanto mais conseguir, melhor. Mas assim, o que eu quero dizer é que ainda existe preconceito mesmo, né? Ainda É. existe cautela. Até Uhum. mesmo assim, a gente falando agora de ambiente de trabalho, as equipes elas estão precisando ser multigeracional, intergeracional. Por quê? Intergeracionais, né? Por quê? Porque realmente é esse o panorama, é esse o cenário, né? O que que acontece? Uma pessoa com 60 anos, ela não vai ficar em casa hoje, assim, ela não vai parar, até por toda essa construção que ela teve, que você acabou de falar, né? Uhum. Atividade física, alimentação, melhor alimentação, mais conscientização, mais estudos, né? É outro olhar, é um olhar mais amplo, né? Um olhar mais global. Então, ela não vai ficar, ela não vai se contentar de ficar no cantinho, entendeu? Não menosprezando, porque gostos também não se discutem, né? Existem pessoas que curtem no cantinho, ficar lá, mas eu estou falando aqui de uma realidade. E assim, eu queria só que você contasse se você lembra de algum case, de alguma dúvida recente, assim, que você teve entre seus clientes, que você possa passar aqui, até porque a gente está falando com um mercado corporativo, né? Uhum. As grandes cabeças, eu acredito que o marketing, a publicidade e a propaganda são muito importantes. Eu sempre acreditei desde criancinha. A gente tem um papel super importante, né? A linha de frente da criatividade, levar inovação para o mercado através das palavras, do visual, através de produtos que você desenvolve, soluções que você entrega para a sociedade. Então, o marketing tem um papel super importante em relação a isso e tem que ser vanguarda, ele tem que estar à frente, ele tem que estar inovando. Então, perceber essas revoluções, que no caso a gente está falando da revolução da longevidade, e sair na frente e mostrar para o mundo essa nova cara da maturidade, é papel do marketing. Então, assim, a gente tem muitos cases de diversas áreas, e a gente também, junto com o cliente, vai quebrando paradigmas, né? Então, uma das coisas que a gente uma das principais quebras de paradigmas é a questão do marketing digital, que sempre foi uma questão dos nossos clientes, mas o Maduro é digital mesmo, ele usa tecnologia, ele está nas redes sociais, ele entra no e-commerce, ele compra, e aí a nossa agência ela já nasceu digital, porque a gente já sabe que essas pessoas são digitais. Existe uma diferença que é a velocidade da aprendizagem de tecnologia. É a única coisa que é diferente. Quanto mais idade, demora um pouco mais esse aprendizado, mas a gente não pode achar que não é digital só porque demora mais para aprender e se atualizar, entendeu? Então, a gente faz muitas campanhas de marketing digital, e a gente foi quebrando paradigmas, deixando de fazer é, um investimento maior no offline, investindo cada vez mais em online, e com isso a gente aprendeu muito também, a gente aprendeu sobre o comportamento do Maduro nas redes sociais, no mundo da internet, no mundo digital, e levou esse conhecimento para os clientes, e a gente foi podendo ver os resultados em tempo real, que a nossa empresa ela é totalmente tecnológica, né? É o marketing usando as ferramentas de tecnologia para gerar resultado para os nossos clientes. Então, a gente investe muito em tecnologia, ciência de dados. Então, o que a gente leva de resultado, o que a gente leva de proposta, é sempre baseado em fatos e dados. Aquilo que a gente acompanha, aquilo que acontece no mundo digital. Então, se a empresa tem um e-commerce, a gente consegue levar essas pessoas para o e-commerce, a gente consegue fazer com que elas comprem no e-commerce, mas tem todo um trabalho diferenciado para que isso aconteça.
né? Um e-commerce, por exemplo, ele precisa ter um atendimento humano, ele precisa ter uma voz para falar com essas pessoas, ele precisa ter um tutorial para explicar, direcionar para o processo todo se realizar, sabe? Nesse sentido, já tem diferença. Aí você vai fazer uma comunicação, então tem muita ideia de que uma campanha tem que ser feita por famosos, a população como um todo. E no mundo da longevidade não é assim. Você pode até ter campanhas com famosos que vão dar certo, tudo bem, mas é a pessoa real e não o personagem dela, porque essa distância do personagem, essa distância de um ideal que nós, que já vivemos, sabemos que a gente não vai chegar, ela não converte. Então, a gente trabalha muito mais com realidade mesmo, campanha que traz verdade, que mostra a pessoa como ela é, que conversa olho no olho, e aí sim vem o retorno. E é um ciclo que não é imediato, né? É um ciclo que você vai trabalhando o público através de conteúdo, através de verdade, você vai envolvendo até converter. Isso também é uma diferença. Então, é preciso trabalhar com verdade, é preciso ter acompanhamento da mão, levar, conduzir essa pessoa até o momento da compra. Aí você tem que dar suporte e tempo. Não é da noite para o dia que você convence uma pessoa que foi impactada a vida inteira por marketing, compre, compre, compre. E verdade. Então, assim, só isso aí já é um bom exemplo de aprendizado que a gente vem acumulando durante esses anos e que a gente sabe que é a fórmula de sucesso hoje. Me conta uma coisa, se eu quiser procurar MV Marketing, o que eu tenho que fazer? Quais são os contatos? O ideal é ir no site mesmo, porque lá já tem o contato. Hoje em dia o pessoal entra em contato até pelo Instagram, pode ser também, MV Marketing no Instagram, mas o site é mvmarketing.com.br, aí tem o item contato, lá você já pode deixar seus dados, a gente entra em contato, e tem também a página de produtos que mostra os pacotes, porque como a gente foi fazendo, foi evoluindo esse atendimento para as empresas, a gente descobriu, assim, quais são os pacotes básicos que as empresas normalmente procuram a gente. Aí a gente já montou o pacote, já colocou preço, então é tudo uma forma de agilizar os processos. Você Então, tem consegue pacote. exemplificar um pacote aqui? Sim, por exemplo, uma empresa que está começando do zero. Então, ela está entrando no mercado da longevidade, a gente chama de pacote começando do zero. A gente faz um workshop para ela entender o comportamento do consumidor, tudo com pesquisa, né? Quais são as pessoas que representam essa comunidade brasileira, essa fotografia da comunidade brasileira, vai quebrando paradigmas na medida que a gente vai apresentando esse workshop, daí a gente consegue juntar com o perfil da empresa e definir um persona específico para a empresa, daí tem a parte de desenvolvimento de logo, tem a parte de desenvolvimento de site, de comunicação, tudo isso a gente tem um e-book UX de usabilidade que fala essas questões que você comentou. Letra grande, contraste, os botões, como é o pensamento linear, como faz com que essa pessoa entenda o que você está oferecendo, quanto de benefício tem essa questão, até chegar lá no momento da compra mesmo. Esse é um exemplo, mas tem exemplos de, preciso rever minha comunicação, preciso rever porque não está dando resultado. Então, a gente faz um pacote de olhar para a comunicação, fazer um diagnóstico e as recomendações. E tem o pacote geral, que é assim, a gente faz tudo isso que eu te falei, personas, rever a comunicação, diagnóstico, planejamento e executa. Muito bem, então é www.mvmarketing.com.br, é @mvmarketing no Instagram. Esses Isso, são os melhores meios de encontrar vocês. Eu só perfeito. tenho que parabenizar. Eu quero que você deixe uma mensagem aqui para os nossos ouvintes e seguidores, uma mensagem, vou chamar de final, mas nunca a gente tem final. A gente pode ter uma sequência, né? Obrigada. Olha, eu sempre falo, e por experiência, que parece um mundo desconhecido, sabe? Mas a gente lidando com o público de marketing, que muitas vezes é formado por jovens, a gente percebe que, à medida que eles vão se aprofundando, conhecendo e aprendendo com os resultados que a gente vai mostrando em tempo real,
as pessoas vão se apaixonam de poder fazer um marketing que a gente sabe que é um marketing que tem uma contribuição social, é um marketing que questiona, né, os padrões, o que a gente vê, os modelos antigos de se comunicar, é um marketing que pensa antes de falar, que reconhece o valor das pessoas e o processo de envelhecimento e mais. É um marketing que está preparando o terreno para o futuro desses jovens, porque todos serão velhos, todos vão envelhecer. Então, ele está preparando uma sociedade que vai recebê-los muito melhor, com produtos, com campanhas, com representatividade, com a sociedade. Vocês, como mídia também, estão fazendo um trabalho super interessante, preparando, né? Porque não é da noite para o dia que a gente vai conseguir mudar isso, mas é o letramento, é o dia a dia, é o questionamento. Será que isso está contribuindo? Será que eu estou contribuindo com qualidade de vida para a maturidade? Meus pais, meus tios, meus pares, meus amigos mais velhos, eles estão sendo beneficiados? Eu vou ser beneficiada no futuro? É apaixonante. Quem entra nesse negócio, quem se aprofunda no marketing, na economia prateada, não sai mais. É paixão eterna. Olha, Venha. muito positiva assim, a sua mensagem, a sua entrevista. Quando você tiver mais informações, pode ficar à vontade, a gente reagenda com mais tranquilidade, mais plenitude. Não que não tenha sido hoje, mas eu agradeço aí até toda a gentileza de vocês. E assim, foi um prazer. Eu tenho certeza que essa edição vai ser muito bem-vinda pelos nossos seguidores e ouvintes. Muito Um bom. prazer falar com você. Muito Obrigada, obrigada. seguidores e ouvintes. Essa foi mais uma edição do programa, inclusive dedicada à economia prateada, by Beth Marim, by MV Marketing. Tá bom? Obrigada. Passou recados aqui incríveis. Vamos pensar nisso, hein? É isso aí. Obrigada. Beijão.